Sagrada, logo após a ata da sessão anterior e, na sequência, as proposições do dia. Do Evangelho de São João. E dali a 3 dias se celebraram umas bodas em Caná da Galileia, e achava-se lá a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para as núpcias. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, que importa isso a mim e a vós? Ainda não é chegada a minha hora. Disse a mãe de Jesus ao que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para servirem às purificações de que usavam os judeus, levando cada uma 2 ou 3 almudes. Disseram-lhe: Jesus, enchei as águas essas talhas, e encheram-na até acima. Então lhe disse Jesus: tirai agora e levai ao arquitriclino. E eles lhe levaram. E o que governava a mesa, tanto que provou a água que se fizera vinho, como não sabia de onde lhe viera, assim que o sabiam os serventes, porque eram eles que o tinham tirado a água. Chamou o noivo e tal arquitriclino e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhe serve o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano 2014, às 19h30, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início ao trabalho da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que o vereador Valmarino Machado não se estava presente e foi aberta a sessão. O senhor secretário, o vereador Dirceu Lopes, procedeu à leitura de um texto da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata das folhas 3483, 3484 da sessão ordinária anterior. O senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Luciano Flores, Dirceu Lopes, Flávio Lara, Otávio Teixeira, e em votação foi aprovada por unanimidade. No expediente, leitura dos pedidos de informação 015 a 018 de 2014, de autoria do vereador Pedro Dornelles, leitura do pedido de informação 019 da vereadora Suzy, leitura dos pedidos de providência 018 de autoria da vereadora Suzy Pereira, leitura do pedido de providência de 019 de autoria do vereador Carlos Maia. O vereador Valmarino Machado fez a proposição para assinar o livro de presença. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e em votação foi aprovada por unanimidade a proposição. No espaço dos oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estava escrito e fizeram uso da tribuna o vereador Luciano Flores, Zaide, Flávio Lara, Sérgio Oliveira. Ordem do dia. O vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fossem lidas somente as emendas e declarados pareceres jurídicos e das comissões dos projetos de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez e em votação foi aprovado por unanimidade.
A leitura do projeto de lei 09/2014, o senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra o vereador Pedro Dornelles, Dirceu Lopes, Otávio Teixeira, e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 010/2014, o senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, e em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão numa forma regimental, em que, para constar, foi lavada a presente ata, e eu, secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado. Pedido de providência 020/2014, de autoria do vereador Carlos Maia. Para que, através da secretaria competente, solicitamos que seja feito o conserto do bueiro localizado no canteiro central da Avenida Rudá com a Avenida Beira-Mar. O bueiro está com tampa quebrada e sem qualquer sinalização, podendo ocasionar acidentes com pedestres que transitam nesse lugar. Dentro disposto, requer-se a maior brevidade possível. Pedido de providência 021/2014, de autoria do vereador Carlos Maia. Para que, através da sua secretaria competente, solicitamos que seja feito o conserto da rua Sempre Viva, no trecho entre a rua Bentivi e Andorinha, no distrito de Capão Novo, que se encontra toda esburacada. Essa rua é local de trânsito de veículo e lotações, e devido aos enormes buracos, vem causando vários transtornos aos moradores, que por aí circulam de veículos, bicicleta e outros meios de transporte, causando acidentes e danos ao seu patrimônio. Pedido de providência 022/2014, de autoria do vereador Carlos Maia, para que, através da sua secretaria competente, solicitamos que seja removida a água parada no estacionamento da Praça do Raul, localizada na Avenida Flávio Boianoski. A água parada no estacionamento, além do mau cheiro, está evitando passagens pedestres que atravessam a rua. Insetos e répteis que se proliferam nesse local, causando transtorno para moradores e veranistas que frequentam esta praça. Indicação 001/2014, autor Otávio Teixeira, encaminhada por Executivo, sugerindo o envio de projeto de lei complementar de 001/2013, que dispõe sobre o benefício da isenção do IPTU do artigo 216 da Lei Complementar 002/2013, Código Tributário Municipal, acresce parágrafo 4º ao inciso 8º, entre parênteses 9º do artigo 216 da Lei Complementar 002/2013. Artigo 1º. Fica acrescido do inciso 8º do artigo 216 da Lei Complementar 002/2003 do Código Tributário Municipal, o parágrafo 4º com a seguinte redação. Inciso 4º. O benefício da isenção do IPTU previsto nos incisos 1º e 2º deste se aplica também aos primitivos proprietários de áreas desmembradas pelos lotes que receberem permuta e em odação em pagamento pela área, ficando os beneficiários obrigados a comunicar as vendas à Fazenda Pública no prazo de 30 dias da sua efetivação, ficando esta autorizada a criar cadastro provisório e encaminhamento de carnês de IPTU a cada exercício aos promitentes compradores e, da mesma forma, responderão de forma solidária pelo débito dos incisos 3º deste inciso. Artigo 2. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Tem por finalidade acrescentar o parágrafo 4º do projeto de lei complementar 002/2013 para que sejam contemplados proprietários de áreas negociadas e que receberam lotes permutados ou em dação de pagamento.
Projeto de Lei 011/2014, de autoria do vereador Aires Silveira. Dispõe sobre denominação de via pública urbana e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Otávio Raulino de Souza a via pública aberta ao lado do condomínio Capão Ilhas Resorts, lado norte, localizada no bairro Parque Antártica, entre a Estrada do Mar, RS 389, e a Rua Luiz Alves Pereira, Antiga 38. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Capão da Canoa, 17 de fevereiro de 2014. Vereadores e nobres colegas, é com satisfação que submeto à apreciação do plenário o presente projeto de lei que denomina Rua Otávio Raulino de Souza, sendo que é uma nova rua que foi concluída, o logradouro compreendido na Estrada do Mar RS 389 até a Rua Luiz Alves Pereira, Antiga 38, zoneamento Z11 do bairro Parque Antártica, nesse município. Otávio Raulino de Souza nasceu no dia 20 de novembro de 1926, na Tapera dos Quadros. Tendo perdido seus pais aos 11 anos de idade, começou a entregar leite nos hotéis de Capão da Canoa. Mais tarde trabalhou como vendedor de passagem da rodoviária do edifício Aimoré. Aos 25 anos casou-se com Osmarina Vargas de Souza, do qual teve 10 filhos: Odilon, Odilene, João, Pedro, Moacir, Beatriz e Ângela Marlene, Honorina e Jane. Aos 27 anos, começou a trabalhar como açougueiro até completar seus 51 anos. Foi sócio fundador do CTG João Sobrinho, onde também foi patrão, em 1965 a 1979. Depois também trabalhou no ramo de transporte, onde passa a ser conhecido como Otávio do Lelico, e até a sua morte em 18 de julho de 2011. Diante do exposto, envio o presente projeto de lei para que seja apreciado por essa coluna da Câmara. Capão da Canoa, 8 de fevereiro de 2014. Senhor presidente, era o que constava no expediente. Não havendo mais nada no expediente, passaremos de imediato aos oradores inscritos. Pela ordem de inscrição, vereador Luciano Flores, do PT. Seu espaço, 8 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, funcionários e imprensa aqui representada, quem nos ouve pela Rádio Horizonte e quem irá nos acompanhar depois pela gravação. Queria primeiro parabenizar todos os trabalhadores e as trabalhadoras em educação pelo retorno exitoso hoje das nossas escolas estaduais, municipais, a rede particular que já tinha iniciado semana passada, dizer da alegria que a gente sente em ter passado pelas escolas hoje durante o dia junto com o gabinete, para conversar com os professores, conversar com os diretores e os funcionários de escola. Dizer mais uma vez da importância que tem um professor na vida da comunidade. Aqui em Capão da Canoa a gente nota a questão dos bairros, a diferença que se dá e a qualificação que tem aos arredores de onde tem uma escola. Queria também destacar que a comunidade tem mais um instrumento para suas reivindicações, que é o número 132. Número 132. Viva Voz. Orientações e informações sobre prevenção do uso de drogas. Promover a igualdade faz a diferença. Então é da Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos, a diretora do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça do Estado esteve até o nosso gabinete em visita, deixando um material para que nós levássemos, para que fossem desenvolvidos projetos no município que se somassem aos projetos do Estado no que tange à prevenção
do uso de drogas, que a gente sabe que é uma chaga aberta na sociedade e que as pessoas cada vez mais declinam a ela sem distinção de classe social e que vem dizimando famílias. De um lado, nós temos hoje a abertura do ano letivo, onde os professores planejam projetos que venham ao encontro dessa estruturação familiar, com apoio e solidariedade, e de outro nós temos esse mal que acomete a nossa sociedade, que é a questão da drogadição, que nós sabemos que muitas vezes começa com a droga lícita, que é o álcool, que é o consumo de remédios sem orientação médica, que a criança vê a mãe e o pai consumindo diariamente, e que já são dependentes também. E isso é o exemplo que vão levando. Então, mais uma vez, número 132. Não podia deixar de falar aqui e parabenizar a comunidade do Instituto de Educação Riachuelo, a quem lá tenho o privilégio de ainda ter 2 filhos estudando, uma já se formou, e um dos filhos também no curso técnico. Tivemos hoje pela manhã a presença do secretário de Estado da Educação, José Clóvis de Azevedo, abrindo o ano letivo no estado do Rio Grande do Sul, simbolicamente, aqui na nossa Capão da Canoa, através da Escola Riachuelo. Trouxe também ali, fez a inauguração das obras do curso técnico em edificações, que já prometeu que no próximo mês já iniciam as inscrições para que a comunidade possa se inteirar mais. As informações são com a nossa diretora do Riachuelo, a quem preparou os alunos, uma belíssima recepção ao secretário de Estado, e não podia também deixar de mencionar a coordenadora de educação, coordenadora regional de educação, a professora Mônica, que tem incansavelmente atendido as nossas escolas aqui na região do litoral, desde Torres até Palmares, passando por Santo Antônio da Patrulha, que tem dedicado um trabalho arduoso, com afinco, para todo o benefício da comunidade escolar. Foram recepcionados, saudados pelos professores, uma escola realmente que orgulha, com grandeza, a apresentação dos alunos. Então, parabenizar funcionários, equipe diretiva e professores do Instituto Educacional Riachuelo. Gostaria de pedir, senhor presidente, que a comunidade do Arroio Teixeira nos procurou. Havia há 3 anos um convênio, senhor presidente, com a escola Emílio Tarragó, com a educação infantil. Sabemos que a demanda da educação infantil é de responsabilidade concomitante do Estado e do município. Sabemos da dificuldade que temos na questão de vagas, mas a notícia que tivemos foi que esse convênio não foi renovado. Como é que funcionava o convênio, segundo nos passaram? A escola estadual Emílio Tarragó cedia a sala, a merenda, todo o espaço, e o município cedia uma professora. Então, eu queria pedir para Vossa Excelência, em nome da comunidade, se pudesse conversar com o prefeito municipal, a secretária de Educação, para amadurecer melhor essa situação, se vai ser renovado esse convênio, se não vai ser renovado, porque as crianças que estavam no pré-escolar, através desse convênio, não estão matriculadas na rede. E tem outras crianças precisando. E o distrito do Arroio Teixeira, por não ter uma creche, uma escola de educação infantil, se deu, assim, a formalização desse convênio. Queria pedir a Vossa Excelência, então, essa gentileza. Parabenizar também as nossas professoras da Casa de Cultura, a professora Gláucia Gomes, que abriu o ano letivo, sexta-feira, o ano letivo de Xangri-Lá, com a presença também maciça dos nossos professores, que são professores tanto de Capão quanto de Xangri-Lá, e dizer que talentos nossos aqui já estão indo para outros municípios, que se faz aqui com muita qualidade, através das oficinas culturais, que é uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura, Departamento de Cultura, desculpa. Gostaria de salientar, presidente, também, pedir a Vossa Excelência, a questão do planejamento do ano letivo. Iniciamos o ano letivo hoje sem professores, muitas escolas não têm professores, não têm servidores, e o que nos foi dito
é que essas pessoas começariam a chegar a partir da quarta-feira depois do Carnaval. E a minha pergunta é a seguinte: por que iniciar o ano letivo uma semana antes de um feriado e estas contratações vêm só depois do feriado? Então, alguns alunos sem professores. Eu queria tocar mais uma vez que ano passado eu reiterei vários pedidos de providência e de informação que ainda não recebi resposta, relativos a esse planejamento do ano letivo, para os conselhos de educação, conselho do Fundeb e para a Secretaria de Educação. Seu tempo esgotou, vereador. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Flávio Lara. Como ele não se encontra, se encontra. Senhor presidente, nobres vereadores, eu quero apenas dizer de que comungo, em parte, no que o vereador Luciano acaba de colocar nessa tribuna. Como o Estado do Rio Grande do Sul todo começou na segunda-feira de hoje, suas atividades escolares, o Capão da Canoa não poderia fugir à regra, até porque todos os municípios seguem o calendário do Estado também. Mas só nesse quesito que há um certo equívoco. Nos demais, eu sou obrigado a me associar ao vereador professor Luciano, professor que nem eu, que está vivendo nas escolas, que está dentro das escolas e que está escutando o que estamos escutando. Porque se o ano letivo começava no dia de hoje, as contratações não poderiam começar pós-carnaval. As contratações tinham sim que ser começadas no dia de hoje. Porque o planejamento foi feito, a seleção estava pronta, o que dependia dessa Casa Legislativa estava feito. Então, não dá para assistir calado certas coisas. As escolas, com falta de professores, com os professores concursados da rede, pegando mais turmas, se desdobrando para atender a demanda que todos nós sabemos que começava hoje. Então não é uma crítica ao governo. Mas isso é inadmissível. Fica muito ruim, tanto para o governo quanto para a oposição, que está escutando desaforo nas escolas. Por falta de professor, que nós autorizamos e que já foi feita a seleção e que a seleção está pronta. Para economizar uma semana. Eu lamento profundamente que tenha sido tomada essa decisão pelo governo. Lamento profundamente. Porque nós deveríamos ter começado com o pé direito. E não fizemos, e isso traz um prejuízo enorme para a comunidade escolar. A abertura do ano foi muito bonita, e aqui vai os parabéns pela abertura do ano. Alguns vereadores estavam conosco lá na abertura, falei em nome dos 11 vereadores, não é verdade, vereadores que estavam lá, porque tenho esse hábito, sempre quando estou à frente, fazendo-me representar a todos, coloco isso, uma bonita abertura de ano, mas pecamos. Houve um pecado da gestão na questão de colocar agora ou pós-carnaval. Bom, se não podia colocar agora, que começasse as aulas pós-carnaval. Porque senão fica muito ruim para quem é da base justificar aquilo que não tem justificativa. E eu não vou fazer isso. Era só isso que eu queria ratificar, senhor presidente. Ordem de inscrição, o vereador Zaide, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, sobre a educação, o vereador Lara, até mais era uma pergunta, se essas crianças e alunos que ficaram sem professores, ou se foram repassados mais alunos para salas de aula, acumulando números de alunos aos professores? É para mim? Sim, é para você. Alunos ficaram sem professores de matemática, de educação física, de religião,
das disciplinas que nós aprovamos aqui a contratação e que foi feita a seleção. Não, perfeitamente. Não, porque geralmente, às vezes, eles fazem um repasse, né, até a contratação. Mas eu acho que eu tinha que deixar mesmo os parabéns para a secretária Lavínia pela abertura do ano letivo, né, e a parte cultural, né, que foi aquela peça teatral que foi nos apresentada. Mas também lamentar, vereador Lara, sim, porque eu não sou professor, né, então eu não fiquei sabendo realmente dessa contratação. Então, quero dizer para ti também que eu repudio essa parte, né? Que eu acho que o ano letivo foi começado e essa contratação deveria estar, né? Os professores estão lá na sala de aula presente para que iniciasse a esses novos alunos que estavam nessa sala de aula. E eu tenho informações do nosso secretário de obra, vereador Pardal, que esse ano vai ser um ano que a gente vai conseguir atingir grandes metas dentro da parte de asfaltamento desse município. Não vai, tenho certeza que ainda não vai atingir aquela meta, né, que nós todos esperamos, mas já vai ser um ano que a gente vai conseguir mostrar obras para esse município. E a usina de reciclagem que está sendo, aliás, a obra que está, a área que está sendo licenciada para reciclagem no Parque de Máquina também já tem a licença do meio ambiente, e por todo esse mês de março ela já vai estar sendo separada e selecionada por esses materiais que tanto incomodam a nossa população. Então, dizer para a população que às vezes fica impaciente, né, porque lixo incomoda muita gente. Então, isso eu tenho certeza que incomoda toda essa população, mas não só de Capão da Canoa, dos municípios que também deixam de recolher. E aquilo que disse aqui, volto a reiterar, sim, que parece que tem alguns motoristas das coletoras de lixo que parece que são contra o nosso governo, que ainda tem ruas que eles deixam para trás. Parece que são contra o governo, mas nós estamos fiscalizando e vamos descobrir as suas pretensões para que a gente possa puni-los rigorosamente. Muito obrigado. Pela ordem de inscrição, vereadora Ademar Duarte, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a rádio local, eu venho aqui mais na tribuna para dar os parabéns à diretora pelo ano letivo que ocorreu dia 20 no ginásio Otto Birli. Estava muito bonito. A abertura ali, os professores comparecendo, os funcionários compareceram. Na abertura, dar os parabéns para ela. Dar os parabéns pelo campeonato que se encerrou, organizado pelo DAO agora domingo na praia, que se sagrou campeão, o Diamante Negro, e o Move Bittencourt, vice-campeão. Quero dar os parabéns àquelas duas equipes e à organização do campeonato junto com a Secretaria de Turismo. Quando chega um projeto de contratação para médico e professor em regime de urgência e emergência, a gente se preocupa e vai e vota, porque precisa. E começou o ano letivo e os vereadores já falaram, ainda bem que eles são professores, eles escutam lá dentro das salas de aula dos próprios colegas, e a gente escuta fora da comunidade, e eles perguntam para a gente, aquele projeto que vocês aprovaram, o que foi feito? Né? Então tá a explicação. Vai começar só depois do carnaval as contratação. Então quer dizer que não era regime de urgência aquele projeto de contratação. Se fosse, teria já funcionando tudo direitinho. Licenciamento da área para o lixo, para as calícias, para o galho. Esse licenciamento vai ser uma empresa privada que vai comandar, que vai tocar, ou é do município que vai comandar esse serviço? Porque já estão dizendo que essa empresa vai vir e vai cobrar dos carroceiros para botar o lixo lá dentro para eles reciclar, e é onde vai acontecer mais lixo dentro da nossa cidade, porque eles não vão pagar para botar lá no lixo. Se ser do município, eu concordo. Hoje eu vou justificar o porquê não votar no projeto Garota Verão. Ficou mais uma vez provado.
O ano passado eles fizeram a passarela 1 metro, 1,5 metro de altura do chão. Ainda as pouquinhas gente que estavam lá conseguiram ver o ano passado. A comunidade Capão da Canoa não pode participar. Esse ano eles fizeram rasteiro o chão. Teve uma ponta que teve, eu acho, uns 60, 70 centímetros de altura do chão. Onde só assistia quem estava ali na frente. Quem estava lá atrás, ninguém enxergava quem estava desfilando ali. Esta é a justificativa minha de por que não votar no projeto de 480 e poucos mil reais, que poderia ser investido em outras coisas. Mas também quero dar os parabéns ao prefeito por ele conseguir assegurar o mesmo valor do ano passado. Porque todo ano vinha subindo, vinha aumentando quase 100 mil reais, por 50, 60 mil reais de um ano para o outro. E o ano passado ele conseguiu negociar e segurar no mesmo valor do ano passado. Isso aí é mérito do prefeito, né? Mas a Garota Verão, quando começou, para nós comerciantes dava, porque começava quinta-feira. Quem tinha hotel, quem tinha restaurante, eles diziam, lá vem os farofeiros. Mas eles traziam farofa por um dia, bebida por um dia. E depois outros dias iam comer nos restaurantes. Tinha restaurante no centro que fechava as portas de trabalhar do à la carte e fazia só o prato feito e servia na Marmitex, porque não dava conta de atender. Hoje a Garota Verão vem 20 ônibus, localizado num canto o ônibus traz e larga lá, depois pega e leva de volta, e o nosso comércio local, a parte da alimentação, ninguém ganha porque é 1h30, 1 hora eles têm que estar ali para ver se conseguem enxergar as gurias que ali vão desfilar. E é da partir do meio-dia às 2 horas, 2h30, que é a hora da alimentação, da hora do almoço. Termina a Garota 4 horas da tarde, o que o comércio local ganhou? Nada. Por isso que o ano passado, quando eu falei, e esse ano voltar, não aprovar o projeto por esse motivo. Quando era, e vinha 80, 100 e poucas garotas para desfilar, esse ano tinha 40 meninos ali desfilando. Então a gente está vendo que é uma coisa mais só direcionada para os familiares e para algum interesse de algumas empresas. Muito obrigado. Ordem de inscrição, vereador Valmarino Machado, do PTB. Vereador, agradece o espaço. Chamamos então na sequência o vereador Pedro Dornelles, do partido do PT. Presidente, eu uso o espaço depois da liderança de bancada. Também passo. Então, passamos agora, pela ordem de inscrição, ao vereador Otávio Teixeira, que não se encontra no recinto. Então, eu pediria aqui, peço ao vereador Dirceu Lopes, primeiro secretário, que ele assuma a presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Doutor Dirceu me concedeu 5 minutos, me diferenciando dos demais, já que os outros têm 8 minutos, mas eu vou procurar cumprir. Evidentemente que é uma brincadeira que ele fez antecedendo aqui a minha fala nessa tribuna. Mas eu quero dizer uma coisa, que para determinadas coisas, sendo redundante, não precisa uma bola de cristal para se prever aquilo que vai acontecer. Então, quando eu ouço na noite de hoje a fala aqui do professor Luciano e a fala aqui do professor Flávio Lara, do meu partido, meu companheiro de partido, evidentemente que a gente também não pode se calar quando nós estivemos numa campanha eleitoral em cima de um palanque, principalmente priorizando a questão da educação. E muitas vezes, os bons companheiros são aqueles que alertam a tempo. Porque, às vezes, algumas pessoas se mostram bom companheiro com bajulações, com tapinhas nas costas e que só dizem amém. E, às vezes, os bons companheiros, os verdadeiros companheiros, são aqueles que apontam
as coisas quando elas não estão sendo conduzidas de forma correta e de forma certa. Principalmente quando nós temos, por compromisso maior, atendemos a comunidade. Muitas vezes me reportei aqui nessa tribuna dizendo de que eu sou vereador, não é para defender o governo, e sim para ajudar o governo. E nessa questão de ajudar, muitas vezes nós temos que dizer, olha, com isso nós não concordamos. Então, se existia um planejamento, sabia-se que tal data ia começar o ano letivo, evidentemente que se espera que nesse início de caminhada, de mais uma jornada aí estudantil, né, desse ano letivo, né, que precisa ter funcionários. Dentre esses, professores, né, merendeiras, serventes, enfim. E quando se prioriza dentro de um governo a educação, a gente já tem que estar respaldado nesse sentido. Então, eu quero ser solidário aqui aos professores que estão labutando nessa área e convivem diariamente. E evidentemente que quando há uma falha nesse sentido, né, eles são os primeiros a serem cobrados e muitas vezes se sentem constrangidos em ter que dar uma satisfação, como disse o vereador Flávio Lara. É inadmissível que certas coisas aconteçam. Tá? Então eu quero dizer ao prefeito Valdomiro, que sou seu companheiro, sou fiel ao senhor, exatamente por isso que eu estou fazendo essa colocação aqui, prefeito. Porque muitas vezes a gente não tem que estar somente bajulando, a gente tem que discutir as coisas que estejam erradas. Como eu disse numa certa oportunidade, uma obra, a gente só pode fazer uma avaliação mais precisa e justa lá no seu final. E nós estamos aqui colocando ainda o alicerce na obra que, de forma figurativa, eu digo que é a gestão do prefeito Valdomiro. Então, se há alguns erros que a gente vá consertando, vá podando esses erros, vá corrigindo esses erros, para que nós possamos chegar lá no final do mandato, orgulhosos de termos uma grande gestão pública através do prefeito que nós apoiamos e que o povo escolheu. E disso eu não tenho dúvida. Como disse outras vezes, erros todos cometem. Todos nós estamos sujeitos a cometermos falhas, mas todos nós temos que ter a humildade de reconhecer as nossas falhas e procurar corrigir as nossas falhas. Então houve falha sim, não tem como a gente não querer encarar essa realidade. Houve falha sim, mas que essa falha seja corrigida e que no próximo ano isto não aconteça. Em relação ao Garota Verão, do qual eu fui o voto Minerva, eu quero dizer mais uma vez, eu perco uma eleição em Capão da Canoa, mas voto sempre a favor do Garota Verão. Eu não dou meu voto, não querendo dizer que quem deu o contrário, seja por esse motivo. Eu não dou meu voto e não tenho minhas decisões para público, eu não jogo para torcida. Porque quando eu fui escolhido para defender as minhas convicções, para representar aquelas pessoas que esperam de mim as minhas ações justas e as minhas ações corretas. Respeitando opiniões diferentes, mas quando eu dei meu voto favorável ao Garota Verão, eu fiz isso com muita convicção. Quando o vereador Ademar faz a colocação de que lá na arena, difícil acesso do público para poder assistir o Garota Verão, e me mostrou que este evento não é um evento para público local. Algumas pessoas das quais nesse ano eu fui um privilegiado, né, que pude fazer parte lá no... Me fugiu o nome agora, no camarim, é isso? Camarote, exatamente, me faltou esse nome. Eu estava aqui lembrando de camarim, não, camarim é para artista, não é? A gente não é celebridade. Então, eu e minha esposa estivemos no camarote, e depois algumas pessoas, algumas torcidas lá, que as pessoas estavam quase que se amontoando uma na outra para poder assistir ao evento. Então me deu a impressão de que este não é um evento para público local. Mas muitas vezes eu também disse de que se
trouxer um grande artista renomado que coloque 50 mil pessoas aqui no centro de Capão da Canoa, né, e que promova uma geração de renda nesse dia, 2 dias ou 3 dias, quem sabe, ainda não se compara e deixa muito a desejar em relação ao público que o Garota Verão consegue alcançar. Quando eu votei a favor e continuarei a votar a favor do Garota Verão, não é pelo público que nós temos aqui em Capão da Canoa, mas pelo público que nós temos no outro lado da televisão, que este com certeza ultrapassa a mais de 1 milhão de pessoas. Então o maior evento que nós temos em Capão da Canoa, indiscutivelmente de maior público, chama-se Garota Verão. E quando eu voto a favor a isto, não é pelo resultado que nos traga de forma imediata. Esta é a minha posição, vereador Ademar. Quando eu voto pelo Garota Verão, é por toda uma publicidade que nos dá do nosso município de Capão da Canoa. Então, esta publicidade, toda e qualquer pessoa, quando investe em publicidade, evidentemente que não o faz por achar aquele veículo de comunicação bonzinho, bonitinho, né, o apresentador do programa, que também tem as mesmas qualidades, mas sim porque espera um retorno financeiro. Então, quando eu dou, porque eu sei que o nome de Capão da Canoa, mesmo que não seja citado, mas quando se diz Garota Verão, porque o Garota Verão já está vinculado a Capão da Canoa, isso já está associado. E no momento em que nós, Capão da Canoa, somos um produto precisa de consumidor, e quem consome são pessoas. Pessoas consomem. E nesse produto chamado Capão da Canoa, nós temos ali, na Praça Central, o cachorro-quente do meu amigo Chiquinho, aproveitando aqui, faço uma publicidade para ele. Mas nós temos lá dentro do condado casas, nós temos condomínios aqui em Capão da Canoa, nós temos comércio aqui em Capão da Canoa, e que esses precisam ser movimentados um ano inteiro. E no momento que nós despertamos o interesse de que pessoas venham conhecer Capão da Canoa, a terra do Garota Verão, essas pessoas são consumidoras. Essas pessoas vão comer um cachorro-quente do Chiquinho, mas essas pessoas também, de repente, estejam comprando uma casa, uma mansão dentro de um condomínio, como podem comprar um apartamento, e através disso se gera emprego e se gera renda o ano inteiro. Então, quando eu aprovo o Garota Verão, não é pelo evento em si, que na minha concepção até deixa a desejar a nível de evento como fórmula de atrair público, até porque não permite isso, mas como forma de propagar o município, de vender Capão da Canoa para que pessoas tenham interesse de virem para cá e conhecerem Capão da Canoa. Quem sabe escolherem Capão da Canoa para serem a sua praia. E automaticamente, no momento que nós trouxemos pessoas para cá, essas pessoas serão consumidoras. Vão comprar no comércio, né? Vão comprar apartamentos, vão gerar emprego e vão gerar renda. Esta é a minha posição. Então, o meu espaço era mais para ser dirigido a isso. Eu acho que em relação a essa questão da educação, professor Lara, o senhor que é da base do governo, nós temos que conversar com o prefeito, sim, sobre isso. Nós temos que ser companheiros do prefeito. Não podemos apenas bajular o prefeito. Houve erro, não tem como a gente contestar isso. Houve erro. E nós temos que sentar com ele, conversar sobre isso com ele, até porque essa foi a bandeira principal da nossa campanha e a bandeira principal do partido do PDT, que é a educação. Muito obrigado, presidente. Passamos de imediato ao espaço das lideranças. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse a apreciação do plenário. Gostaria de me retirar em função de estou me sentindo um pouco doente. Como nós não temos aqui nenhuma matéria para a ordem do dia, e o vereador Otávio Teixeira aqui fez um esforço, né, para comparecer na noite de hoje, em função de estar aí
um tanto que adoentado, sendo medicado inclusive. Colocamos então em discussão aí do plenário, né, esse pedido do vereador Otávio Teixeira para que ele se ausente. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado. Muito bem. Abrimos agora o espaço então para as lideranças de bancadas. Com a palavra o vereador Pedro Dornelles. Senhor presidente, prezados colegas vereadores, acho que essa segunda é um tema propício mesmo para fazer esse debate sobre a questão da educação. Não só pelo fato de que começaram as aulas hoje, mas muito mais também pelos problemas que já foram levantados aqui, também pela presença do secretário José Clóvis, que esteve na Escola Riachuelo, que por sinal a Escola Riachuelo é a escola com o maior número de alunos de toda a região do Litoral Norte e que tem uma história interessante, né, desde a sua desde a primeira construção. Inclusive o prefeito Valdomiro hoje se referiu que ele foi ainda aluno da época em que tinha uma escola de madeira lá. Então, a Escola Riachuelo tem uma história interessante, certamente conhecida por muitos caponenses, né? Mas a inauguração hoje daquele espaço público, que é uma sala de curso profissionalizante na área de edificação, que por certo traduz um pouco, ou muito até, daquilo que a população precisa, né? Não resta dúvida de que uma escola que venha preparar cidadãos de Capão da Canoa, cidadãos e cidadãs de Capão da Canoa para trabalhar na área da construção civil, mesmo que seja técnico, é importante dizer também que isso ainda aprimora mais a qualidade dos nossos trabalhadores. Ele tem uma relevância e, como todos nós sabemos, que a construção civil ainda é, em toda a região e também em Capão da Canoa, a principal economia, é a que move, na verdade, e que faz com que as outras economias também funcionem. Então, quero dizer que a presença do secretário aqui, do qual a gente tem muita admiração, porque o Zé Clóvis ele é muito honesto, né, naquilo que fala. Ele não tem aquele traquejo político, né, de chegar e falar, de não falar dos problemas. Ele fala dos problemas, ele enfrenta os problemas, e eu acho que foi um secretário que enfrentou, né, na verdade, muitos problemas nesse governo. Mas também eu acho que é um secretário preparado, porque trabalhou a vida toda na educação, ele é servidor público também do Estado, e acho que toda a estrutura que está sendo reformulada no Estado em termos de escola, e também a valorização do profissional, mesmo que não seja aquela valorização que os profissionais acham que atenderiam todas as necessidades do professor, a valorização é importante dizer que no final de 2014 nós vamos chegar com um aumento real de em torno de 50%. Isso dito pelo secretário, eu não vi os cálculos, mas confio naquilo que ele falou hoje lá na Escola Riachuelo. Então, assim, quero parabenizar a direção da escola, e em nome da direção, a professora Eliane, né, que se emocionou, chorou lá hoje. Eu acho que foi uma conquista muito suada. O Flávio, que é professor lá, acho que o Jorginho também estava lá, me lembro dele porque ele é o presidente do Partido dos Trabalhadores, ele estava junto. Eu acho que não resta dúvida, o Luciano estava lá também, que não é professor lá, Luciano? Não, né? Na Escola Riachuelo, não. Do Conselho Escolar. Mas então eu acho que fica
esse registro aqui para que a gente consiga sempre se lembrar, né, da luta que os professores, que a direção das escolas fazem, e o motivo importante, emocionante inclusive para eles, quando se traduz em conquista toda a luta que eles fazem e que nós fizemos também, os pais fazem para conquistar espaço público de qualidade para os seus filhos e para os seus alunos. Eu quero ainda aqui fazer um registro com relação a um amigo que me entregou um material, eu acho que foi deixado nos gabinetes hoje, o Alan, né? Ele entregou um material que é ilustrativo, né? E educativo, para que as escolas pudessem, na verdade, se quisessem, né, evidentemente, traduzir esse projeto dele em um espaço dentro nas escolas. Então, eu quero aqui ler até a justificativa que ele colocou, e aí vocês vão visualizar no material que ele distribuiu, que é o propósito se deu visando suprir uma demanda crescente de técnicas criativas de alfabetização nas escolas. Pedras educativas agrega valor e educação. O conhecimento pode estar na sala de aula, assim como nas vias de circulação, em espaço público através de palavras, de imagens, de sons. Então, eu vi o material importante, ele entregou para a secretária Lavina, entregou também para o secretário José Clóvis, e evidentemente que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa questão pedagógica na educação, porque eu não tenho formação na área, mas me parece, pela ilustração que ele colocou, por aquilo que a gente conseguiu perceber, a forma como está expressa nas pedras, eu não tenho dúvida de que vai ajudar, sim, a fazer com que as crianças sejam mais criativas e aguce assim, a capacidade criativa dos alunos. Eu queria ainda, para finalizar, presidente, eu queria deixar aqui mais um pedido para que o Executivo ainda, na Secretaria da Cidadania, o Otávio não está aqui, onde que o PSDB faz parte do governo através do João Batista, que dê uma atenção especial para a feira, né? Eu acho que a feira artesanal que que sai todos os sábados ao lado da prefeitura, isso já vem há tempo, ele na verdade é um embrião daquilo, ainda que ficou daquilo que a gente trabalhou lá quando fez o Prove Capão, que é uma feira da produção artesanal. Ela não é só da agricultura familiar, é uma feira da produção artesanal. Por quem produz doce, quem produz cuca, quem produz outras formas que não sejam da agricultura familiar, eles estavam estabelecidos ali. Eu acho que aos poucos isso foi perdendo o sentido para muitas pessoas. Eles têm meio que abandonado a feira. Eu percebi que agora tinha muito poucos produtos nessas últimas vezes, nos últimos sábados que eu participei lá. Isso é preocupante, porque é um trabalho que é difícil de você convencer as pessoas a participar. Aí você organiza uma feira, como era a feira da produção, como era o Prove Capão, e aí não acontece mais a feira. Aí você organiza uma feira que funciona todos os sábados, porque a população estava valorizando, porque a gente percebia, né, que tinha muita gente comprando, e aos poucos isso foi se perdendo no caminho. Então eu queria deixar um apelo aqui de novo para que o prefeito se sensibilize, que o secretário João Batista também tenha essa sensibilidade de voltar a dialogar com artesão, com produtores artesanais, no sentido de que essa feira não morra, né? Que nós temos na verdade, é valorizar essas pessoas que vivem, né, com dificuldade, na verdade, mas eles vivem e sobrevivem dessa renda. Então esse é o apelo que eu queria deixar ao prefeito, presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Pedro. Continua à disposição dos senhores líderes de bancada. Eu peço a palavra, presidente. A palavra está à disposição ao vereador Carlos Maia. Qual é a mesma bancada do senhor? Qual é a mesma bancada do senhor? PSD. PSD, a bancada do PSD. Quantos fazem parte da sua bancada? Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, assistência, descontraindo um pouco o doutor Dirceu,
Quero fazer referência aqui a semana, 15 dias atrás, fiz de pedido de providência. Quero agradecer aqui ao secretário do distrito, o Sr. Oscar, que na mesma semana consertou o buraco naquele calçadão em Capão Novo. E da mesma forma, conversando com ele hoje, que enviamos um pedido de providência já por 2 oportunidades, inclusive foi lido mais um hoje, referente ao asfalto em Capão Novo. E que me deixou muito contente, dizendo que amanhã estará indo para lá com as máquinas, amanhã ou depois de amanhã. É só esperar o asfalto vir para começar a fazer a recuperação do asfalto em Capão Novo. E a gente tem notado algumas mudanças na cidade referente a asfalto, na Rua da Pescaria já foi ajeitado e acredito que essas coisas começam a acontecer. Quero parabenizar aqui também a secretária Lavínia, que fez uma belíssima abertura do ano letivo e da mesma forma, nos surpreendendo com alguns artistas locais, o Volmiro, o Coquinho, o Rodrigo, o grupo de teatro e também a bateria da escola de samba Coruja do Samba, que fez uma apresentação muito bonita que agradou a todos. Mas alguma coisa fica preocupante para todos nós. Eu duvido qual é o gabinete de vereador aqui que não tem recebido 2, 3, 4 ou 5 mães diariamente pedindo vaga nas escolas. Eu espero que, da mesma forma que foi feita a abertura do ano letivo, uma coisa bonita, magnífica, excelente, que seja uma vaga nas escolas. Que esse ano consigam abrir a maior quantidade de vagas ou que construam novas salas de aula, coisa parecida. E aí eu me preocupei na semana passada, quando nós aprovamos aquele projeto da escola estadual, que eu levantei um simples detalhezinho e se tornou uma grande discussão aqui, referente àquela, pedindo para que ocupasse mais o lote, para que não saísse a estrada na central. Naquele momento, quando eu fiz aquela manifestação e se levantou um vereador e se levantou outro, eu comecei a ficar preocupado. Por nada, esse projeto não é aprovado ainda. Vamos colocar tanta minhoca que daqui a pouco não é aprovado. Vamos aprovar correndo esse tipo de projeto, vamos passar a responsabilidade para o Estado, porque o município está esgoelado, já não consegue mais manter as nossas crianças, imaginam, se nós não tivermos o apoio do Estado. E tomara a Deus que eles venham pedir terras em Capão Novo, em Curumim, Rui Teixeira, lá na Santo Antônio e assim por diante, para que a gente consiga aprovar esses projetos, para que o Estado tome realmente e faça a sua obrigação de cumprir o que é a Constituição Federal. E também falando referente ao Garota Verão, e quando foi aquela estação da RBS, que foi para Tramandaí, naquele primeiro momento eu até fiquei um pouco preocupado. Eu digo, pô, estamos perdendo as belíssimas imagens das areias de Capão da Canoa, das praias de Capão da Canoa. Achei que nós estaríamos perdendo muita coisa. Era de manhã, 7 horas, ao meio-dia e no Jornal das 7. Para minha surpresa, nós ganhamos e muito quando eles foram embora daqui. Porque o que falaram mal de Tramandaí, gente, dá dó. Eu quero ver se o prefeito de lá vai ter a coragem de aceitar eles lá de novo. E tomara que não volte para cá. Porque pagar para falar mal da nossa cidade é piada. Outra situação, 500 pau no Garota Verão para falar bem de Torres. Meus parabéns. Belíssimo exemplo. E eu, diferentemente do senhor presidente, com todo o respeito que tenho por vossa pessoa, eu não estou aqui para aprovar projetos que eu pense, e sim o que a comunidade pensa. Afinal de contas, eu estou aqui representando a sociedade do nosso município. Eu estou aqui representando a comunidade. Independente do meu voto ser a favor ou ao contrário, eu tenho que votar conforme pede a comunidade. Eu estou representando ela aqui. Então, muitas vezes a minha vontade é uma, mas a vontade da comunidade é outra. E eu voto com a comunidade. Posso até muitas vezes estar enganado. Mas agora o berro da comunidade é contra o Garota Verão. E da mesma forma que eu falei, 330 mil é licitação, gente. Não tem como abrir mão disso. E tem outros casos aí que também estão todo enrolados. Agora, Natal é no dia 25, não é no dia 26, nem no dia 23, nem no dia 20, é no dia 25. Final de ano é do dia 31 para o dia 1º. Isso está escrito lá, não tem, está no calendário quando você pega o calendário.
E aí vem esse negócio da contratação dos professores, começa as aulas, cadê os professores? Será que ninguém pensou que começa as aulas antes? Que tem que estar tudo prontinho antes? Vou dizer uma coisinha para vocês que talvez você não tenha conhecimento. Hoje é dia 24 de fevereiro. Carnaval é semana que vem. Tem 2 escolas no nosso município, a Unidos e a Coruja do Samba. Não tem convênio assinado. As escolas não receberam nenhum centavo ainda para colocar em torno de 30, 40 mil pessoas na avenida. Aí nós damos 500 mil reais para o Garota Verão, 600 mil, provavelmente 600 mil para o Capão Fest, belíssimo evento, tomara que não perca, tomara que continue. E que o outro venha que dê continuidade. 15 mil reais para uma escola e mais 15 para outra, que corresponde mais ou menos 500 pessoas da nossa comunidade, eu acho o fim da picada. E esse convênio eu não sei se fica pronto amanhã. Aí espalha na comunidade que a Coruja do Samba, que é Unidos, questão de prestação de conta. Vou explicar para vocês qual é o problema da questão de prestação de contas. As escolas de samba têm que ir a Porto Alegre comprar tecido, comprar material, comprar tudo que fazem parte da escola. Tem pedágio, tem alimentação, tem combustível. Não entra na prestação de conta. Carro alegórico não entra na prestação de contas. Samba enredo, se paga alguém que é responsável por isso. Não entra na prestação de contas. E aí se espalha na cidade, que parece que quando passaram a verba para as escolas, que parece que as escolas de samba, os seus dirigentes, pegaram o valor do convênio e botaram no bolso, não prestaram conta. E hoje nós ficamos sabendo que em 2013, por notas dessa natureza, R$20, R$30, R$5,40, R$8,40, que tem que tirar, isso dá um total de R$200. E dá a impressão que botaram, alguém colocou R$35 mil no bolso e não prestou conta. Roubaram o dinheiro da prefeitura. Agora é complicado o Tribunal de Contas. Por quê? Eles fazem uns apontamentos. Agora o mais triste é saber que quando entra dentro da prefeitura, lá num departamento lá, isso não pode. Não tem nem apontamento, não tem nada dizendo que tem apontamento. Mas eles dizem, isso não pode. Todo mundo é advogado dentro da prefeitura. Cortam todo mundo e não deixam as coisas acontecer. E o município continua cada vez mais para trás. Tá aí, fazem 3 anos que acontece os desfiles de escola de samba em Capão da Canoa. Eu duvido que alguém diga que não é um sucesso na nossa cidade. E está prestes as pessoas que fazem, que se dedicam, perdem noites, perdem dias, trabalhando por esse objetivo, desistirem. E aí vão chorar, vão lamentar as mágoas. A cidade tinha isso, tinha aquilo, e acaba, porque vai desistindo, vai desestimulando as pessoas. E as coisas não acontecem. Então está na hora de nós começarmos a tomar a posição e definição. Que a burocracia deixe de ser burocracia. E possa exercer de fato o que acontece. Quantos elogios recebemos aqui, vereador Marino? O senhor foi um grande colaborador da escola. Eu estou lembrado disso, quando muitas vezes o executivo, na época do Amauri, e o ano passado o senhor colaborou repassando verba dessa Câmara para que acontecessem as coisas. E as coisas não estão acontecendo. Vão fazer com 15 mil reais, esperando o quê? Melhor do que o ano passado? Impossível. Ninguém é milagroso. 1 e 1 é 2, não tem outra matemática. Então fica essa indignação e espero que de repente amanhã chame os diretores da escola e que vão assinar esse convênio de uma vez. Outro fato que eu não relatei. As escolas abrem créditos em algumas empresas de material, é compensado, é grampeador, é ferro, aparelho de soldar, aquele, eu não sei como é o nome daquele aparelho que faz solda, eletrodo. Aí tu começa a comprar, terminas os carros alegóricos, as pessoas que estão fazendo o carnaval, eles terminam o carro alegórico, vereador, 8, 8h30 da noite para se apresentar às 10. Aí chama lá o proprietário da empresa que está vendendo fiado, porque tu abriu um crédito, para ele fechar a nota, porque 2 dias depois tu não pode ir lá acertar, porque não aceita a nota 2 dias depois do carnaval. Mas isso é barrado aqui, não é lá no Tribunal de Contas, é barrado aqui. Isso é piada, gente. Vamos tentar simplificar e não complicar. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que assuma
Aqui, ó, o meu lugar que eu gostaria de me manifestar. Ah, sim, continua à disposição dos líderes de bancada. Vereador Flávio Lara. Perdão. Senhor presidente, nobres vereadores, eu não vou discutir o carnaval que vai acontecer na próxima segunda, porque isso seria de um absurdo. Não vou discutir. Mas já posso começar a discutir uma grande festa que é da nossa comunidade, que é a questão do rodeio. E isso me preocupa, e tem prazo para fazer, então que o façamos. Com discussão antecipada, porque eu não vou discutir o carnaval que é amanhã. Não vou, vereador. Sua Excelência, me desculpa, mas não tenho o que dizer. Mas eu vou falar um pouco de mim. Porque essa semana recebi uma crítica no meio eletrônico. Ah, o vereador Flávio trocou de partido, não sei o quê, porque hoje combate. E aí eu vou dizer o seguinte: eu não vendi meus sonhos. Porque quando o Partido dos Trabalhadores estava no auge, eu não negociei meus sonhos. Eu deixei o Partido dos Trabalhadores. Não fiz crítica ao Partido dos Trabalhadores, apenas saí. Porque acreditava em outros sonhos e nos meus sonhos. E fui persegui-los quando estava na boa. Porque se não quisesse seguir os meus sonhos, faria como muitos. Vou arrumar uma vantagem aqui ou acolá. Pelo contrário, fiz o caminho inverso. Quando todos se acomodavam, eu me desacomodava. E continuo perseguindo os meus sonhos, naquilo que acredito, numa sociedade mais justa, mais realmente mais fraterna e igualitária. E na manhã de hoje, fiquei muito satisfeito quando a diretora do Instituto Riachuelo realizou um sonho de muitos, que ela batalhou muito, que foi o curso técnico da construção civil, de edificações. E na fala dela, ela disse que agradecia ao ex-colega Flávio Lara, porque vereador Pedro, falaste aqui na sua fala, foi sem intenção, de que eu estou no Riachuelo. Eu não estou no Riachuelo, eu estou no Capão Novo. Então não foi de propósito que Vossa Excelência fez, mas não foi uma ofensa em absoluto. Para mim foi até um agrado. Eu gosto muito daquela instituição de ensino. E na fala dela, disse que gostaria muito de agradecer também ao vereador Lara, que foi fundamental na construção do ginásio de esportes daquela comunidade. Então isso faz um ponto e um contraponto de seguir os seus sonhos. E neste final de semana, no encontro do PPS, do PSB e da Rede, em Porto Alegre, eu pude rever meus sonhos. Eu pude sentir que existe a possibilidade de sonhar um país mais justo. E fiquei encantado na fala de um senhor de 84 anos, que falou entusiasmado e disse ao Eduardo Campos os motivos pelos quais acreditava no Eduardo Campos, e disse a Marina Silva o motivo pelos quais Eduardo e Marina tinham de fazer essa caminhada. E mais, surpreendeu a todos quando disse: fui eu que liguei para o Eduardo Campos, fui eu que liguei para a Marina Silva. E aí eu acreditei nos meus sonhos novamente. O nome desse senhor de 84 anos não era da Rede, não era do PSB e nem do PPS. O nome desse senhor de 84 anos, que tem uma história escrita por Rio Grande afora e por este país e no exterior, vem lá do PMDB. E ele disse aos seus 84 anos
que ele não podia perder os seus sonhos. Por isso, estava ali. Pedro Simão. Ele falou em torno de 30, 40 minutos de um país que ele sonhou, de um país que ele lutou, de um país que ele viu tirar do regime militar, construir o regime civil, viu as diretas já, emocionou aqueles que têm sonhos, emocionou aqueles que não deixaram em momento algum se deixar levar por falácias. Revigorei-me. Fico agradecido ao PMDB, que como ele mesmo diz, o MDB não podia deixar de estar ali. O velho Pedro Simão, que anuncia nos próximos meses sua aposentadoria, quando aos seus 84 anos produz o melhor de tudo que viu e viveu. Então eu agradeço ao PMDB pela sua liderança maior, ter ido àquele evento, ter sido recebido com todo o respeito, como foi no momento que ele entrou no plenário, Dante Baroni da Assembleia. Todos levantaram e aplaudiram aquele senhor, que entrou de forma humilde no meio daquele povo, acenando, e na primeira fala diz: vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui. Eu estou seguindo os meus sonhos. Não podia deixar de relatar, porque isso é parte da história de nosso país. Não falamos mal de ninguém, nem de A, nem de B. Apenas apresentamos propostas para discussões de um futuro de um país que sonhamos. E eu, desse tamanhinho, um vereador em Capão da Canoa, que sempre disse essas coisas, escuto daquele senhor, daquele tamanhão e daquela humildade. Saí de lá emocionado e certo de que quando deixei um partido, não deixei meus sonhos. Eu acredito num país mais justo. Eu acredito num país diferente. Eu acredito num país que realmente invista em educação e que a culpa não seja dos prefeitos. Eu acredito que nós aqui devíamos achingalhar a lei de responsabilidade fiscal, que foi tanto envaidecida em 2000 e que mantém presos prefeitos e governadores. E todos burlam, de todos os partidos, essa famigerada lei, contratando cooperativas muito mais caros por erário público. E que nós, aqui em Capão, façamos um grande levante da lei de responsabilidade social. Porque nada mais responsabilidade social do que ter acesso à educação. É uma vergonha para nós. Aqui, no chão, na matriz, temos que receber pessoas para ter a vaga à escola. Temos que recorrer ao judiciário para termos a vaga ao hospital. Eu não estou dizendo que vai ser com uma vara de condão que isso vai se resolver. Mas também acho e tenho certeza de que o processo que estamos vivendo, do balcão de negociações em Brasília, de que vote isso e eu te libero a tua emenda, esse leva o país ao caos. E nós, vereadores, ficamos aqui, discutindo a base. Nós não avançamos, em absoluto, não avançamos politicamente, ideologicamente nesse país. Mas acredito que o próximo debate que vem aí, e não faço crítica nenhuma aqui, estou falando porque todos os partidos são responsáveis por isso. Todos. Não estou fazendo crítica a nenhum partido em especial. Abandonaram as ideologias, se abraçaram às fisiologias, abandonaram seus sonhos por seus propósitos pessoais, e hoje vivemos o caos. O caos que está na rua,
o caso do assalto, do presidiário que deveria estar no presídio, que não está porque não tem vaga e sai e mata de novo, do judiciário inoperante, dos executivos à base de ações judiciais que não cumprem mais, e o povo. Vem nova campanha aí, prometer ao povo de que a educação melhora, a saúde melhora, enquanto não negociam a dívida dos estados, que é o caos dos estados. Que muito mais do que é investido em educação nesse país, é pago em dívida interna. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua gentileza. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra, o vereador Dirceu Lopes, do PDT. Vereador Flávio Lara, vereador Carlos, eu sei que vocês já estão acostumados e só me estranha a, não vou dizer revolta, mas a manifestação de vocês quanto às coisas que chegam até essa casa. A Garota Verão nós aprovamos uma semana antes, a verba. Ou não foi? Natal, quando se faz que tem que se aprovar alguma verba que a prefeitura vai dar, é uma semana antes também. O Flávio falou CTG, uma semana antes também. Mas eu vou dizer para vocês quem é o culpado. Nós. Já falei isso para vocês, já botei a minha ideia na cabeça de vocês. Por quê? No momento que passarmos a ser respeitados nesse sentido, eles vão mudar. Vai terminar de vir projeto aqui para nós aprovar na corrida. Vai terminar essas coisas. Mas eu já tentei isso uma vez. O senhor está lembrado, o Pedro está lembrado, o Demar está lembrado. Eu já tentei isso aí. Mas quis dar um passo à gente e morreu na casca. Me permite uma parte, vereador? Não, só para colaborar com aquilo que o teu raciocínio. Eu acho que esse problema que nós enfrentamos na casa, e certamente o Poder Legislativo enfrenta, né, com o Poder Executivo sempre achando que ele pode mandar no Legislativo, e aí eu não estou falando do prefeito atual, de achar que ele pode mandar um projeto de lei com regime de urgência, acho que pode votar no mesmo dia. Quer dizer, essa submissão que a gente se sujeita, né, a fazer porque acha que você vai tentar resolver o problema de quem não foi nós que criamos, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso quando a gente discutiu o orçamento. Chegou atrasado, é verdade, mas fizemos respeitar toda a tramitação aqui. Então, eu acho que nós temos que começar a se enfrentar essa situação. Não é possível que o Poder Legislativo esteja sempre submisso e sujeito aos interesses do Poder Executivo. Nós somos um poder tanto quanto o Poder Executivo, e nós temos que fazer com que isso seja respeitado. Eu assim, quero dizer que acho que está com toda a razão e nós poderíamos, aos poucos, tentando mudar essa situação. Vereador, mas aí também tem o outro lado da moeda. Causa constrangimento para nós quando chega um projeto que a gente sabe da necessidade dele, a gente sabe daquilo, porque a gente está sabendo das coisas que vão acontecer, de nós queremos empacar e dizer que a coisa não vai andar porque chegou tal coisa, chegou em tal horário. Causa constrangimento para nós isso. A gente sabe que aquilo é prioridade para aquele evento, para essas coisas. Nós todos sabemos disso, nós estamos acostumados a aprovar contratações emergenciais, quando a gente sabe que a lei maior que diz que não pode, tem que se fazer concurso para todas as coisas. Será que os secretários não têm capacidade de prever a sua ação durante o ano? Mas aí fica a responsabilidade sobre nós, dar apoio para essas coisas que acontecem de última hora.
Será que a secretária de Educação já não está sabendo de todo o evento que vai acontecer, do que é necessário para manter as escolas em dia, manter a Secretaria de Educação em dia? Precisa para o vereador Luciano vir aqui falar para ela, olha, tem que fazer, vamos, está entrando o ano letivo, temos que fazer limpeza no pátio, temos que fazer capina, cortar grama, pintura, conserto. Será que precisa ele dizer isso? Será que precisa o Carlos vir aqui dizer que o carnaval é a semana que vem? Que a nossa cidade... Aí, quando eles precisam que a gente aprove uma verba para Garota Verão, olha, a nossa cidade é turística, ela precisa de eventos turísticos, nós queremos fazer mais de eventos turísticos. Precisa ele dizer isso? Será que o secretário não estão sabendo dessas coisas? Mas eu também quero falar uma coisa sobre o que o Lara falou. Ele falou das mudanças que houve desde o tempo da Arena, do PMDB, aquelas coisas todas, da responsabilidade fiscal. A gente foi evoluindo e essas leis foram criadas para que se evitasse um pouco mais a corrupção que existia. Para que a pessoa não pudesse burlar a lei. Foram criadas as leis nesse sentido. Concorda, presidente? Aí o que acontece? Não fazem daquela forma que faziam antigamente, mas fazem de forma diferente. Dá um exemplo para os senhores assim. Faltou remédio na rede pública. Não se pode comprar de qualidade das coisas que se tem, sabe-se, que é o melhor que existe para a nossa população, para as pessoas que precisam daquilo. Porque tem que ir no pregão. O pregão vai comprar da firma do Pedro, que nunca mexeu com remédio nenhum, que arrecada coisa lá e ganhou o pregão. Aí sai o Pedro a comprar remédio adoidadamente, que vai entregar, tem que entregar, olha, quando muito, entrega já não entrega vencendo o mês que vem já. São as coisas que acontecem. Acontece na educação, acontece com o problema de alimentação nas escolas. Acontece, a gente vê toda hora isso. Aí se exige, como falou o Carlos, porque é prestação de conta de uma escola, de uma verba que se deu para a escola de samba. Querem prestação de um mínimo detalhe. São pesos diferentes, medidas diferentes, mas a vida vai levando. E eu quero dizer para você, independente de tudo isso, sempre tem um respaldo melhor. Sempre sobra alguma coisa melhor. Porque nós temos uma característica muito importante, o povo brasileiro, que é diferente do mundo todo. Nós temos no nosso temperamento, uma coisa que nasce com nós, a cordialidade. A gente tem isso e a gente acredita. Essa é a nossa grande vantagem. Se fosse em outro país qualquer, nós ia ver o que está acontecendo, que a gente vê todo dia na televisão. Os horrores que existem na vida. No Brasil não tem. Graças a Deus não existe isso. Então, o ruim por ruim, a gente separa as coisas e alguma coisa boa sobra. Não estou tentando justificar as coisas que a gente acha que está errado. Não estou tentando justificar isso. Mas eu acho que a gente insistindo, falando, que se consegue. Eu acho que daqui uma semana, questão de dias, as professoras vão estar trabalhando igual, nossos alunos vão ficar com coisa. Esse convênio vai ser feito. Porque as coisas acontecem de última hora. A gente vai ficar sabendo por quê na hora que terminou. Muitas vezes a gente quer culpar as coisas, mas não se passa, não se fica ciente das coisas com antecedência também. Lembram bem, não estou justificando as coisas. Estou tentando explicar, porque eu sei que no fundo, como dizia Shakespeare, tudo vai bem quando termina bem. Terminando bem, tudo vai muito bem. Me estendi demais, né? Obrigado, desculpe. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Não havendo quem queira se manifestar, eu gostaria que o primeiro secretário
assumisse aqui a presidência, que eu quero me manifestar. Senhor presidente, vereadores, nós estamos no início do processo legislativo. Quando eu assumi aqui a presidência dessa casa, eu assumi um compromisso, primeiro, de defender os interesses da entidade. E até fazendo o chamamento, pronúncia essa, já feita lá quando eu assumi, de que os interesses políticos partidários se deixassem lá para o último ano, que se colocasse como primeiro interesse os interesses da comunidade. Trabalho da situação, da bancada de situação, fazendo a sua parte, dando sustentação para que o governo possa colocar em prática aquilo que pretende, aquilo que assumiu como compromisso com a comunidade, e a oposição fazendo a sua parte, fiscalizando. E os processos legislativos, esses, têm que ser respeitados. Tanto que, antes de assumir a presidência, numa conversa informal no meu gabinete com o secretário de Administração Magrin, eu disse a ele que uma coisa que eu seria muito cobrador seria na questão de prazos. Então eu primo muito por isso. Nós estamos num primeiro caminhar, doutor Disseu. E assim como o senhor tentou, tenha certeza que eu também vou tentar. Às vezes nós temos aí uma postura de uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas de uma personalidade muito forte. Uma pessoa, tenho uma certeza para quem está me ouvindo nesse momento, que sabe muito bem o que quer e o que deve fazer, e muito responsável. Então, assim como me pronunciei na noite de hoje, sendo solidário aos professores, eleitos pelo povo que representam essa classe, que convivem com essas pessoas, com essa classe e sabem das deficiências, de uma forma contrária como ela foi conduzida no seu início do ano letivo. Que eu não posso concordar com algumas coisas e por isso fiz coro na pronúncia deles, na forma como se manifestaram. Então, evidentemente que pode haver algum choque, porque eu acho que a entidade e o trabalho dos vereadores, esses têm que ser respeitados. Pode anotar, vereador Carlinhos, o senhor está anotando. Pode anotar. Não tem problema. O que eu digo, eu falo e eu cumpro, vereador. E está sendo gravado. Não tenho briga, aliás, eu não tenho medo de ter que brigar para aquilo que eu acho que seja correto e justo possa ser colocado em prática. Sou brigador. E numa briga, às vezes, existe se sai vencedor ou se sai vencido. Mas quando a situação é pelo justo, eu não tenho medo da briga. Então, aquilo que eu conversei com o secretário Magrin, tenho a certeza que eu vou cobrar dele. Eu vou cobrar da administração. Que o processo legislativo, esse seja respeitado, porque nós somos passageiros aqui. A entidade tem que ser defendida. E hoje quem representa a entidade são esses 11 vereadores, são 11 trabalhadores que representam o segmento da sociedade. Ao vereador Carlinhos, quando eu disse aqui que não jogo para a torcida, ratifico. Não jogo para a torcida. Eu acho que sou um homem que tem o senso de justiça e, acima de tudo, responsabilidade. E no momento em que me coloquei à disposição da comunidade e adentrei as suas casas e de forma franca e verdadeira conversei com eles, eu assumi esse compromisso de ter senso de justiça. E quando disse também que não jogo para a torcida, também não quis dizer que alguém tem posição dentro dessa casa
com esse objetivo de jogar para a torcida. Eu falei a meu respeito que eu não jogo para a torcida. E que às vezes as posições que nós temos que tomar, essas posições nos delegou o nosso eleitor, o vereador Carlinhos, esta autoridade. E nem sempre nós, para tomarmos alguma posição, nós vamos ter condições de bater de porta em porta e consultar a todos eles. Quando assumi a minha posição aqui nessa casa, eu disse que fui eleito e sou empregado de 800 e poucas pessoas que me escolheram. Falei para muito mais gente. Alguns não aceitaram a minha proposta e eu as respeito. Mas 800 e poucas pessoas aceitaram e me empregaram aqui nessa casa com aquelas propostas, aquilo que eu me propunha a fazer aqui dentro dessa casa. E lembro muito bem que quando questionado sobre alguma coisa que eu pudesse fazer para o município, eu dizia, não prometo uma pedra de calçamento, apenas ser movido pelo senso de justiça. E quando eu dei o meu voto, e aqui eu dou o meu voto em alguma matéria, eu faço isso com senso de justiça, porque eu acredito e tenho minhas convicções. Converso com muitos eleitores, como conversei com muitos eleitores em relação ao Garota Verão, explicando o porquê. E eles me deram esta autoridade, eles me deram esta prerrogativa. E até porque, assim como Garota Verão, outras tantas matérias são polêmicas e criam divisões e as opiniões são diferentes, e eu respeito a todas, assim como eu quero ser respeitado na minha. Porque quando eu voto isto, não estou pensando em gastos de R$498 mil. Eu estou pensando num investimento que o município está fazendo em R$498 mil, que pode render, quem sabe o cara não tem dimensão disso, milhões para o município. É com essa certeza e com esta convicção que eu dou meu voto, não para gasto de R$498 mil, mas sim para investimento que se faz e que isso possa retornar com geração de emprego e renda. E em relação a isso, nós não temos dimensão de quantas pessoas, quem sabe, tendo seus interesses despertados aí em todo o estado, queiram vir para Capão da Canoa, morar em Capão da Canoa, conhecer Capão da Canoa, e quanto a estas pessoas estão gastando aqui dentro do nosso município em função de uma propaganda toda feita que atinge todo o estado do Rio Grande do Sul, pelo veículo de comunicação de maior alcance que nós temos, e isso é incontestável e indiscutível. A maior audiência que nós temos em termos de comunicação é a RBS TV. E então eu faço o meu voto com convicção. E assim como existem pessoas que discordam, existem muitas pessoas que também concordam que se faça o Garota Verão. E dentre essas pessoas, eu posso até citar uma companheira nossa que não se faz presente, mas me sinto na liberdade de dizer o seu nome e a sua posição, porque é sincero o que eu vou dizer, a vereadora Suzy, que mesmo tendo votado contrário, ela nos confidenciou na reunião antecipada de que nós não poderíamos perder o único evento que nós tínhamos em Capão da Canoa, só que faltava, nós perdemos mais esse evento. E muito me estranhou quando na noite ela votou contrário ao Garota Verão. E eu perguntei para ela depois. Ela disse que teve que acompanhar os companheiros, respeito a sua posição. Então essas divisões e essas convicções, todos nós temos, alguns favoráveis e outros contras. Ninguém é unânime em ser contra o Garota Verão, como ninguém é unânime em ser favor ao Garota Verão. Então eu estou representando não aqueles que se manifestam de forma contrária. A minha posição, ela se identifica com aqueles que têm a posição de forma favorável. E são muitas e muitas pessoas que são favoráveis ao Garota Verão. Então, eu gostaria apenas de fazer essa explanação, vereador Carlinhos, que quando eu digo que eu não jogo para a torcida,
é porque eu sou uma pessoa que tenho personalidade, e por essa personalidade que eu tenho, e sei que o meu eleitor, aquilo que eu conversei com ele na campanha, me sinto totalmente à vontade de tomar algumas posições, e quando questionado na rua, eu justifico com toda a sinceridade porque essa minha posição. Tá certo? Muito obrigado. Era isso que eu gostaria de falar. Hoje, como nós não nenhuma matéria para a ordem do dia, né, então estamos aí. Inclusive, uma coisa foi muito bem lembrado aqui pelo vereador Dirceu. A princípio se conversou hoje à tarde de nós fazermos uma sessão na quarta-feira. Na quarta-feira. Então os funcionários estarão compensando seus horários na sexta-feira pelo turno da manhã, né, para que a gente retorne às atividades na quarta-feira. E a próxima sessão, então, na quarta-feira. No mesmo horário regimental. Como é que é? Então a gente antecipa aí para que fique bem para todo mundo, para as 18 horas. Né? Senhor presidente, a sugestão. Sim. Que de repente o senhor amanhã tem um tempo melhor para definir de repente com os vereadores e divulga depois na Rádio Horizonte que horário será essa sessão para que a gente não, para que tenha a maioria absoluta dos vereadores nessa casa. Se nós já chegássemos aí a um denominador comum, vereador, nesse momento nós já poderíamos, né, já propagarmos a partir de agora, então. O dia e a hora que o senhor definir, eu estou à disposição. Quarta-feira, 18 horas. Segunda-feira não terá, e nós estaremos adiando então a sessão para quarta-feira, 18 horas, em função aí do feriadão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.